Olá pessoal, nós somos a equipe 3 e hoje nossa análise será sobre duas funções orgânicas fundamentais para a sociedade moderna: os ácidos carboxíleos e os estéreis. Embora pertençam a famílias químicas diferentes, essas substâncias estão profundamente conectadas. De um lado temos os ácidos, conhecidos por sua acidez marcante e presenças em processos biológicos e industriais; de outro, os estéreis, famosos por suas propriedades aromáticas e uso na indústria de alimentos e solventes. E para esse estudo, selecionamos quatro substâncias principais: os ácidos metanóico e etanóico, e os estéreis acetato de etila e buritato de etila. E vamos investigar desde a síntese laboratorial até a estrutura molecular que define suas propriedades físicas. E como vimos, a química orgânica transforma pequenas mudanças moleculares em grandes diferenças no nosso cotidiano, seja no cheiro de uma fruta ou na eficiência de um solvente industrial. Entender a relação entre a estrutura e propriedade é o que move a inovação na sociedade moderna. Encerramos aqui a apresentação da equipe 3. Os detalhes técnicos e as referências estão no nosso relatório. Obrigado pela atenção. Agora vamos entender de onde vêm esses ácidos e como eles são produzidos, começando pelo ácido fórmico ou metanônico. O nome não é por acaso, ele foi isolado pela primeira vez no século XVII, destilando formigas vermelhas. Na natureza, ele é a arma de defesa das formigas, abelhas e até para a planta urtiga, e por isso que a picada arde tanto. Mas na indústria a gente não espreme as formigas, né? A produção industrial acontece principalmente a partir do metanol e do monóxido de carbono. É uma síntese química em alta pressão que gera o formato de metila, que depois dá hidrolisado para virar o ácido puro. Já o ácido acético ou etanóico é o velho conhecido da humanidade. A forma mais antiga de produção é a fermentação biológica. Bactérias do gênero Acetobacter transformam o álcool do vinho ou de cereais em ácido acético. É assim que nasce o vinagre que temos na cozinha. Porém, para o uso industrial em larga escala, para fazer plásticos e colas, a fermentação é lenta demais. Por isso a indústria também usa o processo de carbonilação do metanol, conhecido como processo Monsanto ou Cativa, que basicamente reagimos o metanol com monóxido de carbono usando catalisadores metálicos para obter o ácido acético em quase 100% de pureza. Seja via picada de inseto, fermentação biológica ou reatores industriais gigantes, a química orgânica garante a produção dessas substâncias essenciais. Fala pessoal, como estruturalista do grupo, minha missão é abrir a caixa preta desses dois ácidos, o ácido metanóico e o ácido etanóico, mais conhecido como ácido acético. Vamos entender como o desenho dessas moléculas define tudo o que elas fazem. Começando pelo ácido fórmico, ele é o mais simples de todos, com apenas um carbono. Estruturalmente, ele é uma cadeia aberta, saturada e homogênea. O grupo funcional dele é a carboxila, que é marca registrada dos ácidos orgânicos. Mesmo sendo pequeno, ele tem um ponto alto de ebulição de 100,8 graus Celsius. Por quê? Porque ele faz pontes de hidrogênios fortíssimas. É como se as moléculas fossem ímãs que se grudam com muita força, o que também explica porque ele é totalmente solúvel em água. Agora, subindo um degrau, temos o ácido acético. Ele ganha mais um carbono, mas mantém a classificação de cadeia aberta saturada. O grupo funcional continua sendo a carboxila. Nele, o ponto de ebulição sobe para 118,1 graus. Como a molécula é um pouco maior que a do fórmico, a união entre as moléculas fica ainda mais difícil de quebrar. E um detalhe curioso é que se esfriar abaixo de 16,6 graus, ele vira o famoso ácido glacial, parecendo um bloco de gelo. Dando continuidade à nossa análise, nós saímos agora dos cheiros fortes dos ácidos para entrar no mundo perfumado dos ésteres. Eu vou apresentar o acetato de etila e o butirato de etila. Para produzir essas substâncias na indústria, a gente usa a famosa reação de esterificação de Fischer.
é basicamente uma receita química, onde misturamos um ácido carboxílico com um álcool, usando um ácido forte como catalisador para acelerar o processo. Funciona assim: para criar o acetato de etila, nós reagimos o ácido acético com etanol. Já para fazer o butirato de etila, a reação é entre ácido butírico e etanol. A regra é clara: ácido mais álcool resulta em éster mais água. Na nossa sociedade, essas duas substâncias estão em todo lugar. O acetato de etila é conhecido como um solvente universal. Ele é aquele cheirinho clássico, removedor de esmalte e das colas de sapato. Uma curiosidade, ele também é utilizado industrialmente para retirar a cafeína do café e do chá. Já o butirato de etila é a estrela da indústria de alimentos. Sabe aquele cheirinho de abacaxi? Então, dificilmente é fruta real, geralmente é éster, sintetizada em laboratório para garantir que o sabor seja sempre igual e barato. Mas atenção aos riscos. Embora a gente consuma ele em pequenas quantidades nos doces, na forma pura industrial eles são líquidos altamente inflamáveis e seus vapores podem causar tontura e irritação se inalados em excesso. Dando continuidade à análise dos estéreis, vou detalhar por que essas substâncias se comportam de forma tão diferente dos ácidos. Observando as estruturas do acetato de etila, C4H8O2, e do butirato de etila, C6H12O2, notamos que ambos possuem o grupo funcional éster e apresentam cadeias abertas, saturadas e homogêneas, sendo classificados como heterofuncionais por possuírem o oxigênio entre os carbonos. No que diz respeito às propriedades físico-químicas, ambos são líquidos menos densos do que a água, mas a grande diferença reside nas interações intermoleculares. Enquanto os ácidos fazem pontes de hidrogênio, os estéreis realizam interações do tipo dipolo-dipolo, o que explica por que o acetato de etila ferve a apenas 77 graus Celsius, enquanto o ácido acético precisa de 118 graus Celsius para entrar em ebulição. Por fim, quanto à solubilidade, os estéreis são menos solúveis em água do que os ácidos devido à ausência de grupos doadores de hidrogênio e ao tamanho da cadeia carbônica, sendo muito solúveis em solventes orgânicos. Agora, o próximo integrante explicará como essas moléculas se organizam por meio de isomeria. Quando falamos da acrilidade, ela está diretamente ligada à isomeria óptica. Uma molécula é considerada quiral quando ela não pode ser sobreposta não pode ser sobreposta à sua imagem no espelho. Algo parecido com o que acontece com nossas mãos. Normalmente isso ocorre quando há um carbono ligado a 4 substituintes diferentes, chamado centro quiral. Ela pode ser dividida em dois grandes grupos. A isomeria constitucional, também chamada de plana, acontece quando há diferença nas ligações entre os átomos. Seria o caso da isomeria de cadeia, da isomeria de posição ou da isomeria de função. Já a isomeria espacial ocorre quando há diferença na orientação tridimensional da molécula. Nessa categoria entram a isomeria geométrica, como a cis-trans ou a E e Z, e a isomeria óptica. Essas moléculas quirais formam pares conhecidos como enantiômeros, que possuem a mesma fórmula e a mesma conectividade, mas se comportam de maneira diferente ao interagir com a luz polarizada, podendo ser dextrógenos ou levógenos. Além disso, essas diferenças também influenciam nas reações químicas e efeitos biológicos, o que é extremamente importante, por exemplo, no desenvolvimento de medicamentos. Por isso, compreender a isomeria e a acrilidade é fundamental para entender melhor os fenômenos químicos e suas aplicações no nosso dia a dia. Para encerrar nossa análise, vamos ao ponto-chave. Por que substâncias tão parecidas se comportam de formas tão diferentes? A resposta está nas interações intermoleculares. Alguns ácidos possuem o grupo hidroxila, o que permite que eles realizem ligações de hidrogênio fortíssimas. É por isso que o ácido acético tem um ponto de ebulição alto de 118 graus. Já nos ésteres, esse hidrogênio foi substituído por uma cadeia de carbonos. Sem ele, a molécula perde a força das ligações de hidrogênio e fica limitada aos dipolos e dipolos,
que é a união muito mais fraca. Isso explica porque o acetato de etila, mesmo sendo uma molécula maior e mais pesada que o ácido acético, evapora muito mais rápido e ferve apenas 77 graus. Além disso, vimos que o tamanho da cadeia dita a solubilidade. Quanto maior a estrutura, como no buritato de etila, mais apolar a substância se torna. Em resumo, o grupo funcional define a família e a força da união, enquanto o tamanho da cadeia ajusta como ela será usada na indústria, seja como um conservante azedo ou como um aroma de fruta.